Bom dia, boa tarde, boa noite, é o Becker aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Metroid Prime, né? E como foi, né, o lançamento dele lá em 2002 e aproveitar também e falar um pouco do Metroid Prime Remastered que foi lançado aí recentemente para o Nintendo Switch, a qual é um remaster muito bom. Falar de Metroid Prime, a gente também tem que falar obrigatoriamente da franquia Metroid, né? Quando o Metroid Prime chegou no mercado, entende que já havia um público já consolidado, né? Já tinha uma fanbase sólida da franquia Metroid, já estabelecida no mercado, né? Porque Metroid é uma franquia antiga, ela nasceu junto lá em 86, né? O Mario, Donkey Kong, o Metroid, isso muito tempo antes de existir a franquia Pokémon. Então o Metroid ele foi ali um dos pilares, né, da Nintendo durante muito tempo. E, e o Metroid foi importante porque ele trouxe uma nova forma de jogar jogos, né? Uma nova percepção, né? De experienciar um jogo. Porque antes não tinha jogos side-scrolling de plataforma 2D, sabe? De exploração, de tiro, que nem é o Metroid. Uma pitada de horror, sabe? Porque não tinha naquela época. Ah, e essa pitada de horror ainda ele remetia ao filme do Alien, né? Que estava fazendo sucesso, inclusive. E a Samus, né? Que foi baseada na Ripley. Então tem todo um fundamento ali por trás. O criador do Metroid é o Sakamoto Yokoi. Então, assim, é ele que determina a história, que criou a história, né? E ele é o cara que escreve e que foi a mente criativa do Metroid, né? Da franquia Metroid. É ele. Você percebe que até a chegada do Prime houve hiatos assim, né? Bem longos de um lançamento, né? De um Metroid para o outro. O Metroid 1 de 86, aí teve o 2 de 91, o Yokoi, né? Aí teve o 3 de 94. Aí lá em 2002 é que teve o Fusion, né? Que lançou simultaneamente com o Prime. O Prime que foi uma novidade, entende? Foi uma coisa espantosa, assim, né? Que pegou todo mundo de surpresa, né? No caso, os fãs de Metroid, né? Porque a gente esperava o Metroid 2D, né? Continuação do Super Metroid e veio o Fusion. Mas, paralelamente, tinha o Prime. E deixou a galera confusa, né? Lembrando que não foi o primeiro Metroid que se aprofundou numa história. Porque o Metroid 2 já tinha, né? Um enredo mais elaborado, um cenário maior, né? Já tinha um aprofundamento na história. Tanto que o Super Metroid depois tinha um background todo baseado, né? Já no universo, né? Já estava expandindo. E a história continuava, né? Lembrando que é o Sakamoto que escreve a história ali tudo, né? É ele que determina e direciona o futuro da franquia, né? Então a galera ficou meio assim, né? Ficou meio, pô, o que é esse Prime? O próprio nome já diz, né? Ele é um Prime. Ele se passa depois do primeiro, né? Com o término do primeiro Metroid, até o início do Metroid 2. Metroid Prime 1, Metroid Prime 2 Echoes, o Metroid Prime 3 Corruption, eles se passam, e provavelmente agora o futuro Metroid Prime 4 também se passa antes até o início do 2, né? Depois do 1, início do 2. Aí a galera ficou meio assim, né? Mas quando veio, teve sim uma parcela que ficou meio decepcionada por não ser, mas aproveitou o Fusion, né? Que é a continuação direta do Super. Mas quem pôde curtir, né? Quem gostou, quem teve a oportunidade de ter experienciado o Metroid Prime naquele ano, teve uma das melhores experiências, né? De jogo naquela época, porque foi a introdução, né, do Metroid no mundo 3D, né? Naquela época o mercado estava fervendo com esse tipo de jogo, né? Era ascensão, estava consolidando o 3D no mercado, que antes tinha a geração, né, do PlayStation 1 e do Nintendo 64, que ainda não tinha um 3D fidedigno, sabe? Só na sexta geração, como eu falei no vídeo anterior, é que o 3D mesmo consolidou, né? E firmou mesmo. E, pô, e ver o Metroid, né, a Samus, naquela resolução, naqueles gráficos, foi avassalador, assim, né? E
o mais legal é que o Prime, ele te traz aquela sensação do Super. E olha que não foi desenvolvido pelo Sakamoto, né? Se eu não me engano, teve ele do Shigeru Miyamoto aí, inclusive no primeiro Metroid, o Prime. Aí depois o Tanabe, né? Continuou o trabalho. Foi muito inovador, foi uma sensação muito diferente, assim, sabe? E na hora que a gente pegou e percebeu que era um jogo diferente, né? Tava que me propiciava uma experiência diferenciada, mas lembrava e remetia ao Super Metroid no universo 3D, né? Vivenciando a Samus naquele ambiente hostil, em em três dimensões ali, né? Naquele cenário realístico, que deixou a galera de boca aberta. E eu fui um deles, eu gostei muito. Jogamos eu e o Eduardo no lançamento, foi uma experiência surreal. E agora falando sobre Metroid Prime, o Tanabe, depois ele pegou e fez o Pinball, né, o Corruption e o... eu não me lembro se ele fez ou ele foi produtor, mas ele expandiu mais ainda, né, a franquia Metroid para outros nichos, né? Criando como, por exemplo, o Pinball, o Prime Hunters, que saiu depois. Enfim, ele criou o Prime, expandiu, né, a franquia Metroid a um outro nível, né? Saiu do padrão 2D e foi pro 3D e não deixou o 2D de lado. Até porque o 2D é onde continua a história, né? Me lembro que na época muitas pessoas inclusive falavam que os Prime seriam tipo uns spin-off, né? Mas depois da cronologia ele se encaixa ali, né? Muita gente desacreditou, né? Do Sakamoto depois do Other M, né? Mas se você perceber, a franquia Metroid, a história da franquia Metroid, ela é baseada mesmo no Bebê Metroid, né? Desde lá do final do 2, né? E, e o Sakamoto ele já tinha essa pegada, esse direcionamento. Então, meio que os fãs, não digo que se dividiram, né? Mas houve sim um colapso, assim, né? Do fã do Prime e os fãs dos 2D. Eu gosto dos dois, mas tenho um carinho maior pelos 2D, né? Porque eu gosto muito do Super e o Fusion pra mim são maravilhosos. E o Samus Returns, que saiu antes do Dread, o que pra mim ele foi mais importante que o Dread, porque foi no Samus Returns, né, que foi aplicado o parry, o dash, que ajuda a correr mais, né, o jogo. Teve também a introdução da mira, né, em 360 graus, que posteriormente os jogos nesse estilo side-scrolling, né, plataforma, começaram a utilizar frequentemente. Então eu acho que no quesito de evolução, né, de criatividade, de impacto, o Samus Returns pro 3DS foi até mais que o Dread. O Dread ele já havia sido planejado há um tempo atrás, né? Para quem é fã do Metroid tá ligado que já era um rumor há muito tempo atrás. E com o sucesso do Samus Returns, o Sakamoto viu, ele viabilizou, né, a possibilidade de dar vida ao Dread. E assim, né, meio que acaba o arco, né, daquela ideia do Metroid. E agora a gente vai ver o Prime 4, que eu acredito que vai lançar ainda pro Nintendo Switch. E falando agora um pouco sobre o Metroid Remastered, cara, que jogo maravilhoso, né? O visual tá muito bom. Eles mantiveram, né, a estrutura do jogo, ele é idêntica ao original, mas os inimigos estão reformulados, os cenários estão atualizados, o visual tá maravilhoso. Ele parece um jogo tão atual, né? É um jogo atemporal, assim. E é incrível como eu me sinto dentro do universo, dentro daquele ambiente Metroid, sabe? Daquele cenário, aquele horror, a trilha sonora, quando você está dentro daquele ambiente, daquele planeta, explorando, uma sensação muito boa, que só o Metroid me traz, assim, né? E jogando agora o Remastered, pra mim tá sendo uma experiência nova, mas com uma lembrança daquela época, sabe? Inclusive isso me motivou a fazer o vídeo de agora. E cara, que jogo legal, viu? Que jogo legal, tô gostando bastante. Mas era isso mesmo, eu queria trocar uma ideia sobre a franquia, sobre o jogo, sobre os criadores, desenvolvedores também, né?
que teve esse lance que o Sakamoto, o Yokoi, que eles são, né, os criadores da franquia Metroid. O Tanabe, ele tem um currículo invejável, né, mas ele não consegue, me parece que até o presente momento ele não consegue, ele não cria algo acima do Dread, né, acima, assim, que está na linha 2D. Ele desenvolve os Prime, que se passam depois do primeiro, e termina, né, antes de começar o 2, que é onde a história progride, né, que é desenvolvida pelo Sakamoto. Mas em hipótese alguma, isso desmerece, né, o brilho, né, que o Metroid Prime tem, porque é um jogo maravilhoso, é onde teve um maior aprofundamento na história, sabe? Foi onde eu percebi, sabe, aquela sensação, onde eu pude ler a história, o manual do Metroid Prime, né, o original do GameCube já contava uma história, uma coisa muito, muito grandiosa, sabe? Foi ali que a trama realmente se tornou muito mais dramática, muito mais intensa. Então eu devo isso ao trabalho mesmo, né? Possivelmente do Tanabe. Mas sim, dividiu, né, o público naquela época e hoje eu percebo que não tem mais essa rixa, assim, apesar de que tem uns que preferem 2D, mas eu vejo como uma expansão da franquia, sabe? Que ela tem que explorar mais ainda, né? Quanto mais explorar, mais jogos a gente vai ter, né? Como por exemplo o Zelda. O Zelda tem, né? Vários Zeldas diferentes. Tem aquele Crossbow Training, Force Wars, né? Que teve aquele outro também, Three Force Heroes. Então, quanto mais jogos, quanto mais expande o universo, mais jogos tem, né? O Halo também faz isso. Mas enfim, não vou me estender muito, era mais mesmo falar um pouco sobre o Metroid e sobre ele, né? Sobre aquele momento que é maravilhoso, sabe? Um lançamento novo do Metroid. E, cara, tomara que venha o Prime 4, sabe? Porque eu tô muito afim de ver o que vai ser o Prime 4. Porque se o Remastered tá desse jeito, cara, ele tá, tipo, numa linha muito tênue com o remake, sabe? Porque o cenário, ele tá levemente modificado, os inimigos estão com uma modelagem diferenciada. Tá um jogo mesmo, assim, olha, de cair o queixo. Eu indico, pra quem curte Metroid, os Prime, tanto também os 2D, a experienciar esse Metroid Remastered, se você tiver o Nintendo Switch, porque eu gostei bastante, vale a pena. No mais, vou ficando por aqui, galera. E como é que foi? Vocês também jogaram o Metroid Prime lá em 2002, no lançamento? Se vocês jogaram, comentem nos comentários. Certeza que eu vou curtir pra caramba aí qual foi a experiência que vocês tiveram na época, né, que ele foi lançado. Agradecer também ao Eduardo, porque foi graças ao Eduardo aí que a gente fritou demais o Prime lá no lançamento. A gente jogou lá em 2002 e lá foi uma experiência avassaladora. E hoje a gente também joga o Remastered e é uma sensação única e maravilhosa, assim, é um presente, eu diria, né? O Remastered é um presente. Vou ficando por aqui, galera. Falou!